Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Você é daquelas pessoas, preste atenção, que quando dizem que vai fazer alguma coisa, de fato vai lá e faz. Eu vou começar o regime, você só para na hora que você emagreceu tudo que você quer emagrecer, você vai começar uma academia, você realmente continua aquilo pro resto da vida ou até você resolver mudar de ideia. E me diz uma coisa, como que é esse teu comportamento? Quando você se obedece, quando você impõe algo para você, como é que você se comporta? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos falar sobre a autossabotagem, que é algo muito importante, mas muito importante na nossa vida. Galerinha, para quem não me conhece, para quem não sabe, eu sou o professor Cássio Rossi, sou mentor de aprovação, sou psicanalista e eu venho conversar um pouquinho sobre esses comportamentos com você. Sou analista comportamental, mas antes de qualquer coisa eu quero pedir para você o seguinte: se você não é inscrito no canal do YouTube, inscreva-se agora, ative as notificações para você receber todos os vídeos. Curta, comente, compartilhe, interaja com o vídeo. Essa é a única forma do YouTube realmente perceber que o conteúdo que a gente está fazendo é um conteúdo de importância. E sempre que você realmente interage com o vídeo, você está honrando o trabalho do profissional que se empenhou para fazer esse material para você. Mas bora lá então falar sobre isso. Galerinha, se a gente fosse jogar um número aí, um percentual, eu não gosto muito dessas mentiras estatísticas, né? Tem gente que toda conversa é 80%, 95%, 70%. E esse número não saiu de lugar nenhum, saiu da cabeça da pessoa. Mas se fosse para eu arriscar, eu diria que 98%, 99% das pessoas, principalmente nós brasileiros, temos o costume de nos autossabotar, tá? Principalmente em relação às coisas que geram um certo sofrimento, né? Porque, obviamente, galera, nada melhor do que você sentar e comer à vontade, né? Na quantidade que você quer, as coisas que você quer comer, né? O nosso corpo, ele presta atenção nisso. Pô, eu vou ser muito sincero para você, qual é o percentual da população que de fato sente um prazer orgasmático praticamente ao sentar para comer uma bacia de chuchu? Ô, meu amigo, chuchu é um novo formato da água. A água é líquida, sólida, gasosa e chuchu. Você entendeu? Ninguém sente o prazer em comer chuchu. A pessoa sente prazer em comer uma picanha, em comer uma pizza, em comer um pastel bem gostoso, né? Mas chuchu não. Então entenda uma coisa assim, ó. Eu trabalho principalmente com concurso público. Muitas pessoas dizem para mim assim: professor, eu não consigo estudar, porque estudar, professor, não é algo que me gera prazer. Eu não consigo. O que eu faço, professor, para ter prazer em estudar? E aí, galera, a gente precisa pensar algo, nós precisamos ser realistas com a gente mesmo. Jamais, né? Por mais que, nas minhas videoaulas, nos meus cursos, eu tento fazer uma videoaula interessante, engraçada, eu conto piada, eu dou uns exemplos, pego os exemplos mais engraçados aí que aconteceu na minha vida e enfim, na vida de muitas pessoas que eu conheço e tenho como exemplo. Só que por mais que você faça um conteúdo que seja interessante, seja engraçado até mesmo, não vai ser prazeroso, porque o ato que você está fazendo, que é o ato de estudar, por si só, ele não é prazeroso. Prazeroso é sentar para comer ali uma comida boa. Prazeroso é, de repente, o ato de você estar com a pessoa que você gosta, de você, né, tá ali namorando, dando uns beijinhos. Isso é um ato prazeroso, instantâneo, né? Diferente do concurso público. Onde está o prazer no ato de estudar? Quando você recebe o resultado daquele concurso que você fez. Então você está estudando hoje
para fazer uma prova que vai ser daqui 2, 3, 4 meses, para esperar mais um mês para receber o resultado e aí sim você sentir aquela sensação prazerosa de ter sido aprovado, tá? Mas assim, não é algo instantâneo, né? Não é algo que você já é pago no momento do ato, tá? Você tá lá na rede social, você não está fazendo nada para depois você ver o resultado. Não, você está ali vendo a vida da Maria, a vida do João, a vida não sei o quê, fulano viajou, olha a foto do fulano e não sei o quê, tudo na hora, instantaneamente. Para isso, você precisa entender, gente, os principais agentes do aparato psíquico, do modelo estrutural da psique de Sigmund Freud, também chamado a segunda tópica de Sigmund Freud, né? Que é o id, ego e superego, tá? E galerinha, obviamente, às vezes eu tive um aluno uma vez que me perguntou, professor, mas onde está no nosso cérebro o id, ego e o superego? Galera, e aí eu brinquei com ele, né? Meu aluno, eu falei, olha, o id, ego, superego, ele não é algo estrutural, não é uma glândula que tá lá, uma bolinha chamada id, uma outra bolinha chamada... Não existe isso, tá? Isso daí, gente, foi, na verdade, obviamente, um exemplo dado por Sigmund Freud para poder explicar uma situação pra gente, né? O id, ego e superego tem a ver com comportamento. Por isso que, na verdade, eles são agentes do aparato psíquico de um modelo que ele criou, né? O chamado modelo estrutural da psique. E ele cria isso daí justamente para explicar, justamente para exemplificar para a gente, né? Nós nascemos obviamente, com o id, né? O id, ele já nasce com a gente praticamente. Se você pega uma criança, né? Um recém-nascido, você coloca na barriga da mãe ali, ele vai procurar o peito e vai sugar. É o único conhecimento que a gente tem. O id é justamente aquele, lembrando, né, gente, esses agentes do aparato psíquico, eles são distintos, ou seja, eles funcionam separadamente, só que além de ser distintos, eles são interativos, né? Eles são distintos e interativos. Eles funcionam de forma independente, só que eles interagem entre si. O melhor exemplo de id, ego e superego que eu conheço, galera, é aquele que aparece naqueles desenhos, principalmente naqueles desenhos antigos da Disney, do Tom e Jerry, né, tem muita gente que não vai nem saber o que eu estou falando, né? Mas Tom e Jerry, aqueles desenhos que geralmente aparece assim, ó, um anjinho do lado, um diabinho do outro lado e a cabeça da pessoa está no meio. O diabinho representa o id, a cabeça da pessoa no meio representa o ego. Por que a cabeça? Porque o ego é o único que está, vamos dizer assim, na porção do consciente, né, da capacidade psíquica, e o outro ali, que é o anjinho, que é o superego, né? É aquele que é pautado pela ética, é pautado pela, né, que aponta as frustrações, ó, cuidado, ó, se você fizer isso pode acontecer isso, ó, não compra, você foi lá e viu aquela bota maravilhosa, quanto custa? R$800. E aí você, primeira coisa, você já pensa, eu vou passar no cartão, eu vou fazendo peixe, eu vou fazer não sei o quê, mas o primeiro pensamento que vem na tua cabeça é o seguinte, eu vou levar o diacho dessa bota. Porque essa bota é a bota da minha vida. Porque eu não posso sobreviver sem essa bota. Toda mulher em abril ali, no começou o frio, a bicha já começa a ficar ouriçada porque ela quer uma bota, né? E ela tem 18 par de bota lá na sapateira da bicha, mas não, ela precisa comprar a bota do ano. Qual que é a bota do ano? Como se bota fosse carro, tá?
Não, eu quero a bota do ano, do inverno. O pessoal, eles são espertos, nunca repete modelo de bota, né? Um ano, o modelo, né? A moda traz que tem que usar bota de cano comprido, no outro ano cano baixo, num ano solado grande, plataforma, no outro ano solado fininho. Para quê? Para que a mulher sempre tenha necessidade de comprar uma bota nova. Todo ano não pode repetir a bota, parece que é pecado repetir a bota. Repetir a bota do ano passado é um pecado capital, como inveja, gula e repetir a bota. É o 8º pecado capital, né? Então, assim, galera, você olhou aquela bota, primeira coisa que o ID faz é justamente falar assim, você precisa daquela bota. Você tem que comprar aquela bota. Galera, o ID nasceu com a gente. Vamos pensar o seguinte, você nasceu sabendo fazer o quê? Você nasceu sabendo sugar. Pega a criança, coloca na barriga da mãe, ela vai lá, acha o seio e começa a sugar. Ela não quer saber, gente, se tem gente ali, se na sala tem gente, se a mãe tá dentro do ônibus. Ela invocou que ela quer mamar, rapaz, ela quer uma teta, ela quer uma teta. Ela não quer saber se a mãe pode mostrar a teta, se a mãe não pode mostrar a teta. Ela não quer saber. Ela nasceu com o ID. A ideia dela é o seguinte, ela busca o prazer, ela pensa ali na compensação de pegar a teta, mamar e sanar sua fome, resolver o seu problema e acabou. Quando você viu a bota ali, o primeiro pensamento que veio em você foi realmente o pensamento do ID, de resolver o seu desejo de ter aquela bota. Eu vou comprar, eu vou ter, eu vou... Entendeu? Da mesma forma, quando você, por exemplo, eu estou dando exemplos para vocês entenderem, você vê ali, você está passando, você vê ali a pessoa, uma pessoa que você, sabe, olhou e você se interessou, você desejou, o que acontece? Você olha para aquela pessoa e fala, cara, eu quero aquela pessoa. Eu quero. Só que aí, no mesmo momento, você tem o quê? O aparato do superego aconselhando o teu ego. Por isso que o ego é a parte consciente. Ó, nós nascemos com o ID. Aquele que não aceita a frustração, aquele que, pô, quero mamar e eu quero agora. Só que, preste atenção, a partir das frustrações, foi sendo construído o nosso superego e o nosso ego. E o nosso ego é a porção consciente, é a porção que, de fato, define tudo. Ele ouve o ID, ele ouve o superego e ele decide o que de fato ele vai fazer. É comportamental, tá? Se eu perguntasse para você o que é a oligofrenia, uma pessoa, a loucura, oligofrenia é sinônimo de loucura. O que é uma pessoa oligofrênica? Uma pessoa que popularmente conhecemos como o fulano é louco, fora da casinha, não tem o sincarqueire completo, né? O que seria isso? Uma pessoa sem juízo crítico. Uma pessoa que perdeu a capacidade de ter um juízo crítico, né? Perdeu a capacidade de entender o que é certo e o que é errado, né? O que assusta o outro, o que agride o outro, o que magoa o outro e assim por diante. Eu costumo, antes de fazer todas as formações em mentoria e tal, eu sou enfermeiro por graduação, né? E no meu estágio de psiquiatria, né, nos foi contado que umas turmas antes da nossa, um paciente de uma clínica, não sei como ele conseguiu uma faca e saiu correndo atrás de uma aluna. E era um sítio, assim, a clínica. Ele saiu correndo e o pessoal meio que tentando correr atrás, mas ele estava meio afastado. A hora que ele chegou, né, num canto assim, e a menina ficou ali sem ter para onde fugir, ele olhou para ela, jogou a faca no pé dela assim, jogou para ela a faca e falou assim, agora é a sua vez. E saiu correndo. Para ele aquilo era uma brincadeira.
Mas para ela, obviamente, considerando que ela já estava assustada pelo ambiente que ela estava, assim por diante, pô, ela se desesperou. Teve um outro caso que também foi muito interessante, uma senhorita que ela nem queria fazer o estágio, estava assustada, preocupada, né? E quando ela chegou no primeiro dia de estágio, um paciente tirou o seu órgão genital para fora, né? Olhou bem na cara dela e falou assim: "Você quer?" Ela pegou e nisso ela travou. Ela travou simplesmente, sabe o Chaves quando trava no episódio do Chaves? Tim, 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 e travou assim? Ela travou. E aí o pessoal pegou ela, levou, e aí o professor, né, conversando com ela, disse assim: ó, imagina, você conhece um garoto aí num lugar assim, aí o cara vai, o cara fala um monte de coisa bonita para você, abre a porta do carro para você, leva você em casa, manda flores no outro dia, é o teu príncipe, né? Só que no fundo ele quer o quê? Ela falou: ah, professor, ele quer ter relação, quer me levar para o motel. Ele falou: você entende que os dois querem, no fundo, os dois querem o que meio que a testosterona naturalmente nasceu para fazer. Ele quer fazer o papel do macho alfa na alcateia. Entendeu? Só que né, aquele que está fora do muro da clínica, ele sabe que para ele atingir o objetivo dele, ele precisa levar para jantar, trazer da janta, abrir a porta do carro, puxar a cadeira, né? Puxar a cadeira. Você já viu um caboclo casado com 20 anos puxando cadeira para a mulher? Só se ele puxar a cadeira para dar uma cadeirada nela, entendeu? Tá? É muito difícil isso daí. Por quê? Porque ele já tem aquilo, aquele objeto de... Ela não é mais objeto de conquista para ele. É errado. Tem que puxar. Eu puxo a cadeira para minha jovem, para minha esposa, né? Não em todo lugar, obviamente, só para mostrar para os outros que eu sou uma pessoa, um cavalheiro. Você viu? A gente sempre tem um interesse ali por trás. Mas enfim, galera, trazendo aqui o pensamento. E aquele outro que está dentro da clínica, ele se esqueceu, ele perdeu o juízo crítico e ele simplesmente se esqueceu que para atingir o seu objetivo, né, final, que é de fato copular, ele necessita de todo um aparato, né, mostrar o rabo do pavão, que nem diz o outro, né, toda a pavolhagem ali e tal. Então, assim, galera, senso crítico. Nós precisamos deste equilíbrio. O id é aquele que no primeiro momento fala eu quero. O ego é aquele que fala assim, você quer, mas não pode. Por conta disso, disso. E o ego é aquele que decide e ele simplesmente tenta equilibrar aquilo que você deseja com aquilo que você pode, aquilo que você pode pagar, aquilo que você pode, entendeu? Aquilo que é ético, aquilo que é, né, que está dentro da civilidade e assim por diante. E trazendo para a conclusão do nosso vídeo, só para você entender, galera, por que você se auto-sabota tanto? Tá? Porque, ao bem da verdade, nós somos hedonistas. Nós queremos mais aquilo que dá prazer do que aquilo que dá trabalho. Quando a gente pensa assim, por exemplo, seu desejo é ter um corpo bonito, por exemplo. Só que você sabe que, eu preciso de pelo menos 2 anos de academia para eu atingir o meu objetivo, o seu id, ele não vai, na verdade, se interessar por uma proposta dessa. Não vai. Porque, cara, nós estamos falando de 2 anos, bicho. De 2 anos. E é por isso que, por exemplo, quando você tem um remédio que promete te dar o corpo ideal sem nenhum trabalho em pouco tempo, você vai lá e compra. Quer ver uma situação? Nós estamos com uma enxurrada de cursos online, de produtos online, falando que como você faz para poder
passar em concurso sem precisar estudar nada. Nada. É um tal de um padrão dos institutos, a maior mentira que eu vi nos últimos tempos. Aliás, antes dessa mentira, a mentira anterior a essa que eu tinha ouvido era que a Terra era plana. Vocês têm uma base, tá? Para mim, as duas coisas estão no mesmo nível. Acreditar que você pode passar num concurso sem estudar está no mesmo nível de acreditar que a Terra, o planeta Terra, não é redondo, ele é uma mesa, plano, né? E que lá no final dele o oceano cai num abismo, do nada, né? E tal. Pelo amor de Deus, galera, não é impossível. Como é que você pode pegar a folha do gabarito e adivinhar onde é que colocaram cada uma das... e a 46, pela disposição, deve ser letra D. Pô, gente, pelo amor de Deus, não vamos acreditar nessas coisas não, Jesus. Vamos, né? Pelo amor de Deus. Mas assim, galera, por que a tendência... É muito mais fácil você ficar milionário vendendo curso, infoproduto, vendendo um produto mentiroso desse, que oferece algo milagroso, mágico, do que, de fato, você vender uma mentoria séria, que ensina o aluno a estudar, que ensina o aluno a realmente, sabe, ter ali uma visão diferenciada. Por quê? Porque o ID, ele já chama o interesse. Pô, passar num concurso sem estudar, mas só se for agora. Eu quero. E aí você precisa de um superego bem estruturado para interagir com esse ID. E aí esses cursos, eles fazem o quê, gente? O imediatismo. Eles querem mostrar para você aqui o produto e vender antes que você possa analisar e pensar. Porque eles sabem que se você der tempo para o teu superego trabalhar, o seu superego vai mostrar para você que aquilo é uma falácia, que aquilo é uma furada, que você está caindo numa barca furada, tá? E aí eles falam, não, você tem que comprar agora, a oferta é mais 2 minutos, se você não pegar o teu cartão e não passar agora, você vai perder a promoção, né? Que é, na verdade, ali um filtro ali de emergência que eles colocam para você, e aí você muitas vezes cai na falácia justamente por conta disso. Esse é o funcionamento, galera. Agora, existem técnicas para a gente parar de se autossabotar. Existem técnicas para a gente tentar suprimir um pouco a ação do ID e fortalecer um pouco a ação do superego. Quer ver uma coisa muito interessante? Você se autossabota quando você impõe para você algumas coisas. Mas por que você cumpre a tua carga horária de trabalho? Por que você sempre cumpriu as tuas escalas ali na sua escola, na sua faculdade, seja onde for? O teu problema é, de fato, cumprir com aquilo que você determinou para você cumprir, tá? Acontece que lá no teu emprego, você sabe que se você não cumprir, você será penalizado. Agora, você sabe também que se você deixar de ir para a academia, qual vai ser a tua penalidade? Ficar na tua casa, comendo uma comida gostosa, vendo uma série legal e assim por diante? Isso é penalidade? Não, gente. Isso daí é você pagar a ação do ID com algo que ele quer, que é o prazer. Simplesmente assim. Então você precisa inverter essa ótica aí. Você precisa mostrar para o seu ID o seguinte, ó, beleza, eu não vou mais para a academia, tranquilo, só que eu vou te penalizar. Eu vou te penalizar com algo ainda mais trabalhoso. Algo ainda mais trabalhoso, tá? Eu não cumpri a minha carga horária essa semana, beleza, só que essa carga horária de estudo que eu não cumpri, semana que vem eu vou
somar a carga horária da semana que vem e vou ter que cumprir ela toda, tá? Então, é assim. É assim. Pô, eu não cumpri minha escala de estudo, então eu não posso tomar cerveja no final de semana. É você penalizar o teu id, o teu comportamento que busca prazer, para que ele perceba o seguinte: da próxima vez, eu acho que é bom a gente cumprir o que ela promete ou o que ela se compromete, porque senão a penalidade vem e vem doída. Tá bom? Galerinha, 25 minutos. Foi aí um vídeo longo, mas eu acho que foi interessante para a gente entender um pouco a chamada segunda tópica de Sigmund Freud. Primeira tópica de Freud, ele estabeleceu o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Segunda tópica de Freud, ele estabeleceu justamente esses agentes do aparato psíquico aí, que é o id e o ego e o superego, aparatos que trabalham de forma distinta, mas que conversam entre si e para que as coisas possam acontecer. Beleza? Forte abraço. Fica com Deus. Vamos acabar com tudo. E lembre-se, você só vai para frente, meu amigo, minha amiga, se você parar de se auto-sabotar, se você parar de procrastinar, né? A coisa só será feita se de fato você fazer. Nada vai cair de graça no teu colo. Preste muita atenção, forte abraço, fica com Deus e vamos acabar com tudo!